tomando posições. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aqui nesse dia gelado, né? Com trânsito acima da média em São Paulo. Mas é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui para abrir o semestre do curso de jornalismo em 2011 o José Roberto Toreiro. Obrigado, Toreiro, pela presença. É uma grande honra. Eu estava até falando para ele assim que eu tenho a tietagem, né? Eu sou apaixonado pelos textos do Toreiro. Realmente ele é dono de um texto saboroso, precioso, né? Quem leu sabe do que eu estou falando. Então vai ser muito legal esse bate-papo dele com vocês. O Toreiro é escritor, cineasta, roteirista e jornalista e colunista de esportes. Formado em letras e jornalismo pela USP, é autor de diversos livros, como Chalaça, que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 95, e o Evangelho de Barrabás, entre outros livros. Estava até vendo agora aqui, né? Tem um livro dele chamado Pequenos Amores, né, Toreiro? Que depois virou roteiro, foi roteirizado para a TV com a Denise Fraga. Como é que era o nome da série mesmo? Retrato Falado. Não, Retrato Falado é um outro. Fotos de casamento, uma coisa assim. É. E ele também foi roteirista do Retrato Falado da Denise Fraga. Então a Denise Fraga e o Toreiro têm uma longa parceria, né? Então ele escreveu roteiros para cinema e TV, como Retrato Falado, que vocês lembraram da Rede Globo. Trabalhou no Jornal da Tarde, escreveu na revista Placar e na Folha de São Paulo entre 98 e 2010. Também trabalha com o cinema, ele é roteirista dos longas A Felicidade É e Pequeno Dicionário Amoroso, né, que é um filme que eu estava falando para ele que é um dos meus filmes preferidos. Memórias Póstumas, vocês devem ter visto, contador de histórias e, depois que gostam de esportes, Pelé Eterno. Sobre lá a história do nosso rei. Então é com muita alegria que eu recebo aqui o Toreiro. Ele vai falar um pouquinho, depois nós vamos abrir para as perguntas e aí eu vou pedir para os colegas professores depois distribuírem aquelas famosas fichinhas de perguntas aqui para ele. Tá ok? Boa palestra para todo mundo, obrigado mais uma vez. Bom, boa noite. Fazer uma biografia rápida, só para começar, bem rápida. Nasci em Santos, no distante dia de 9 de outubro de 1963, estudei na Escola Municipal do Primeiro Grau Louros Ortiz, 18 anos, fiquei lá também no colegial. Tive muita dúvida sobre o que prestar no vestibular, mas aí eu pensei que o que eu gostava mais era de ler, escrever, de uma matéria que mais gostava era redação e tal, então eu prestei letras. Comecei a fazer letras aqui em São Paulo, mudei pra cá e tal. Mas sobrava muito tempo, né? Não sei se tem alguém de fora aqui, mas quando você é de fora e vem para São Paulo e estuda de manhã, à tarde e à noite ficam longas, assim, né? Sobra um tempão, você fica ali na pensão, na casa da tia. No meu caso era numa pensão, depois numa kitnet. Aí eu resolvi prestar jornalismo, então eu fazia letras de manhã e jornalismo à noite. Quando me formei em letras, aí eu prestei cinema também, e aí fiquei fazendo jornalismo à noite, cinema de manhã, letras de jornalismo eu me formei direitinho, cinema eu enrolei durante muito tempo, durante 8 anos na faculdade e tal, depois enrolei mais uns 3 anos na pós, não acabei nem a graduação, nem a pós de cinema e tal, enfim, isso não é edificante, né? Não devia falar isso. É porque esse negócio de diploma. Bom, aí quando eu estava fazendo a pós em cinema, teve um concurso interno lá na USP que era chamado Nascente. Era muito duro na época, né? Tinha uma notinha velha e tal. Aí eu pensei, ganhar 4 taus aqui, né? Eu vou fazer um negócio pra cá. Aí eu fiz 2 coisas. Fiz um livro, o Chalaça. Nesse primeiro ano eu só fiz um livro, o Chalaça, não ganhou nada. Continuei trabalhando lá, eu dava aula de português e fazia uns freelas em jornalismo. Fazia o jornal da APSA, a Associação Pessoal dos Administradores de Pessoal de Santo Amaro, que era trimestral. E um outro que era bimestral. Então não era muito dinheiro, eram 2 jornaizinhos, né, de 4 páginas e tal.
Aí escrevi um livro, coloquei no concurso, ficou bem entre os finalistas e tal. Aí no ano seguinte eu escrevi de novo o livro, né, refiz o livro várias vezes para ele ficar melhor, e também fiz uns roteirinhos. E aí concorri em literatura e em cinema. E aí eu ganhei os dois, né? E não 4 mil, mas 8 mil, sei lá o que era, né? Cruzeiros, reais. 8 mil dinheiros. Nessa época eu já tinha um Del Rey 1980, assim, né? Horrível. Mas fiquei contentíssimo, né? Pô, ganhei o livro, ganhei ali, também o roteiro, né? Contentíssimo, desci a serra, eu sou de Santos, desci a serra, putz, que bacana, como a vida é boa, como a vida é pá! Bati o carro, custou 7 mil reais o concerto, 7 mil dinheiros, né? Foi horrível. Mas enfim, depois eu mandei o livro para a editora, né? Para a Companhia das Letras, e eles toparam publicar. E aí eu dei sorte, o livro foi um sucesso, aí o Jornal da Tarde me convidou para ter uma coluna, no caderno de variedades. Aí eu comecei a escrever, depois passei para a Folha, escrevendo esportes, e fiquei fazendo roteiros também, roteiros de longas, de curtas, de médias, de televisão, como o Retrato Falado, que continuei fazendo livros, né? Aí fiquei, na verdade, seguindo essas 3 carreiras, de jornalismo, de literatura e de cinema, que é o que eu faço até hoje, né? Hoje eu sigo as 3 carreiras ainda. É isso. 4 minutos e 20 segundos. Não é uma grande vida, né? Aí perguntas, né? Abrir para perguntas, que é mais... Você quer passar o curta? Daqui a pouco, quando o pessoal estiver dormindo, aí passa o curta, aí, né, aí volta aí. Então, antes deles, a gente vai passar para eles fazerem as perguntas, eu já tenho uma curiosidade. Quando a gente está lá no colégio, a gente faz aquelas redações, a professora me fala, você escreve bem, vai fazer jornalismo. Né? E aí, quando a gente vai começar, né, na faculdade, tem aquela coisa de aprender a fazer o URID. Então a gente percebe que o texto jornalístico não é bem o texto literário. Você tem uma carreira que une a literatura e o jornalismo. Então é possível você ser escritor e jornalista? Dá para trabalhar os 2 tipos de texto? Como é que isso funciona com você? É possível, mas são 2 aprendizados diferentes, né? Que nem tem muito a ver. Como também o roteiro não tem muita relação. Claro que é tudo escrito, né? Tudo são palavras, tudo são histórias transmitidas em palavras. No caso do roteiro, tem palavras, mas para virar a imagem, que é mais complicado. Mas é muito diferente, né? Acho que o literário é muito mais livre, e nesse sentido o texto jornalístico é mais difícil, e de roteiro também. E eu demorei bastante para aprender a escrever jornalisticamente, né? Acho que só depois da faculdade, porque também não é edificante, mas eu escrevia muito pouco na faculdade, né? Eu fiz a ECA, e a ECA era péssima, incrivelmente péssima nisso de você escrever. Sabe, em um mês de profissão você escreve mais do que nos 4 anos da faculdade, sem exagero, né? Não sei como está hoje, né? Mas no meu tempo, lá na 8ª década do século passado, era assim, você escrevia muito pouco e tal. Imagino que deve ter melhorado bastante, porque o curso mudou, né, depois que eu saí e tal, né? Quando eu estudei lá, eu ainda aprendi com caixinhas de chumbo, sabe? Não é exagero, é verdade, né? Caixinhas de chumbo e tal. Não tinha esse negócio de computador. O grande passo, na época, no meu tempo, foi que a gente passou a ter máquinas elétricas de escrever. Foi a revolução, foi espetacular. Então deve ter mudado muito, mas eu tive essa dificuldade, sabe? Aprender a organizar a ideia e a ter um texto decente jornalisticamente foi difícil. Eu penei um bocado, mas tem uma hora que destrava, sabe? Assim, acontece de repente, mais ou menos, quando você aprende uma língua, é um pouco assim, você pena, aí tem uma noite que você sonha naquela língua, aí destravou e você entendeu a lógica da língua e aprende aquele negócio. Acho que é meio que assim também, sabe? Você escreve, e um dia
rompe aquele ímã da ignorância e você aprende, você perde, sabe? Alguma coisa assim. Você não faz uma imagem para chamar atenção, mas é verdade. Comigo, pelo menos, foi assim, com vários amigos também. Claro que uns perdem a virgindade mais cedo, mas, sabe? No primeiro ano já escreve bem e tal. Outros demoram um pouco mais, outros, como eu, só perdem essa virgindade depois da faculdade. O microfone está lá em cima com o André. No texto de roteiro, como que ele funciona com você? Porque assim, o texto literário é uma coisa, o jornalístico outra, o roteiro já é uma outra forma. O roteiro eu acho que é o mais difícil, o mais chato, porque tem muita tradução quando você faz um roteiro. Tradução assim, você tem que imaginar a cena, né? Então você tem que pensar uma cena, você transforma aquela cena em palavras, mas essas palavras você tem que escrever de um jeito que quem as leia imagine a cena como você estava pensando. Sabe? Então tem esse esforço de tradução que é bem chato. Eu nem gosto muito não, eu gosto mais de escrever, livro mesmo e tal. Mas, enfim, talvez o que eu mais faço hoje em dia seja roteiro mesmo, que tem esse problema, né? E também tem muitas regras, como o jornalismo tem umas regras internas e tal, né? Então, você não pode cortar uma cena da gente, ir para uma cena com a gente aqui, sabe? Várias micro-regras, assim, que você acaba aprendendo também por osmose, né? De tanto ver filme, de tanto ler roteiro e tal, mas tem. E é mais chato, sabe? Porque o seu pensamento não funciona, não tem um fluxo agradável, como tem em literatura, como tem também em jornalismo. Né? Porque você tem que escrever rubricas, né? Chatas, auditório interior dia. Aí você tem que explicar lá. 100 alunos escutam 3 professores e um convidado falando. Aí põe lá o personagem, convidado, boa noite. Público, boa noite. Sabe? É muito cheio de nhenhen o roteiro. Então é um pouco chato. Né? Em compensação, eu pago melhor. Tal, né? Não que seja uma grande vantagem, pagar melhor que literatura e jornalismo. Não é nada demais. Mas é um pouco melhor. Mas é divertido, no fundo tudo é divertido, né? Senão eu não estaria fazendo até hoje. Toreiro, os seus textos na jornal, Folha de São Paulo, sobre esporte, ele tem uma veia literária bem grande, né? Como que é a resposta do seu leitor diante desse tipo de textos? Você tem um feedback positivo das pessoas que leem os seus artigos, que veem esse aspecto do esporte, mas também através desses textos literários? Sim, não, né? Tem uma turma que gosta bastante, porque em geral se escreve do futebol, resultado, análise, técnica, né? Pouca gente fala, inventa alguma coisa, né? Provavelmente aqui ninguém me lê. Então, por exemplo, o que eu mais faço, talvez a coisa mais conhecida, é um personagem que eu tenho, o Zé Cabala, que é um picareta, né? Que incorpora jogadores mortos, e aí através dele eu faço entrevista com caras do passado, caras pouco conhecidos, né, que é mais divertido e tal. E aí eu conto a vida toda do cara, eu pego alguns que tiveram uma vida interessante, ganharam vários campeonatos, tem alguns feitos valiosos, tal, mas que foram esquecidos. Então eu faço umas coisas assim, né? Esse de sábado, agora que vai sair, é bonzinho, que ele conta os infernos dos jornalistas esportivos, né? Não sei se vocês conhecem a Divina Comédia de Dante. É um livro que tem a ideia de que tem um inferno para cada tipo de pessoa. Então, por exemplo, se você for um adúltero, você vai ficar meio ao tufão e jamais vai conseguir encostar de novo no seu amor, né? Então tem vários tipos de castigos. Aí eu fiz um inferno assim para os jornalistas esportivos. Então o jornalista esportivo que faz muito merchan, sabe, que vende sua opinião, que dá sua opinião por propina, ele só vai conseguir escrever cifrões.
Aquele que é muito emocional, sabe, mas que finge essa emoção, né? Tem vários assim que fingem indignação, né? Que brigam para aumentar o ibope do programa. Aí esses só conseguem escrever sobre... esses começam a escrever numa folha grande, mas a folha vai encurtando durante o dia e as letras se unem, ficam embaralhadas e acaba sendo só um borrão preto num pedacinho de papel, né? Todos os infernos são gabinetes, né, para você escrever. Eles ficam escrevendo por toda a eternidade e jamais conseguem escrever a verdade. Então são umas coisas diferentes assim. Alguns gostam, uma turma que gosta de literatura e gosta de futebol, que é um público não muito grande, eles gostam desse tipo. A maioria acho que não. A maioria... esse cara... Mulher gosta, é engraçado. Eu escrevo talvez dos colunistas da Folha, mais que a mulher. Agora tem o Chico Sá também. Tem as comparações com amor e tal, né? Mas acho que o torcedor, assim, mais comum, aquele cara é viado, né? Não fala do jogo, quero saber, pô. Sabe? O cara já leu 18 vezes o jogo, a análise do jogo, já viu o replay na televisão, viu o jogo inteiro e tal, mas ele quer mais uma vez. É uma coisa interessante isso. Do mesmo jeito que criança precisa que você conte a história várias vezes, o torcedor de futebol ele gosta, e eu também. Não é nada... Quando o Santos ganha, o que não é raro, eu gosto de ver a história, assim, eu vejo os melhores momentos, gosto de escutar no rádio, gosto de escutar a entrevista do derrotado. É um prazer que a gente tem de reviver essa vitória. Mas tem um certo limite, né? Só isso também já é demais. Mas não faço muito sucesso não. No blog do UOL, eu tinha entre 5 e 10 mil leitores por dia. É razoável, assim, né? Mas, sei lá, o Birner deve ter 50 mil. O leitor Birner, que é o cara que faz mais textual, né? Faz mais análise e tal. Ele tem uns 50, o Juca deve ter, sei lá, 70. Fica meio assim. Então, acho que esse é uma turma pequena. Esse sábado eu fiz uma comparação entre o UFC e o Campeonato Brasileiro e tal. Não foi muito bom, eles foram umas piadas assim, de gosto duvidoso, mas o de sábado é bom. Bom, já temos aqui algumas perguntas do Quinho, nascimento do terceiro semestre lá da Vergueiro. Como encarar o mercado do jornalismo na área de cultura em um mundo onde que rende ao jornalismo esportivo? Você partiu para essa área por amor ao esporte ou a compensação financeira valia a pena? A compensação financeira não valia a pena, não. Mas eu gostava bastante, né? Acho que eu gostava mais de cultura do que de esporte, porque teria mais assunto para escrever e tal. Mas o esporte é um buraco negro, ele acaba sugando você, né? Futebol é um assunto brasileiro gigantesco, né? Você vê que você tem o caderno de economia, o caderno de política, o caderno de cultura e o caderno de esporte. Ele é um treco tão grande quanto cultura, política ou economia. É impensável isso, né? E o caderno de esporte é um caderno de futebol, né? Mais que tudo, é de futebol. E também tem o melhor leitor, né, do jornal. Isso, né? Quer dizer, o jornal esportivo tem a vantagem de ser mais vanguarda, porque ninguém liga muito. Então você pode inventar mais, sabe? Você pode recortar fotos, pode fazer pautas mais criativas, né? O jornal esportivo tem essa vantagem. Tem a desvantagem, que eu não sei se é desvantagem, mas ele tem um leitor mais fanático do jornal. Sabe? O leitor de economia não manja tanto de economia, ou de política não manja tanto de política, ou de cultura também não, mas o cara de futebol, se você faz um errinho, sabe? Se você fala que o Santos, no final de 1978, entrou em campo com Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Etonilho e Pita, e o Tom Batata, Jardim João Paulo. O cara vai escrever e falar, não, Clodoaldo estava machucado. Foi Carlinho, é sério. Foi Carlos, não sei quem foi. Eu sei que o Clodoaldo estava machucado, mas não sei quem entrou. Mas o cara sabe, né? Ele é uma memória terrível, né? O leitor não sabe qual foi o deputado estadual na última eleição, né?
mais do que a final do campeonato de 78 o cara lembra. Ele tinha 12 anos, mas ele lembra. Então é um leitor muito severo. Se você erra, chove e-mail mesmo, né? Eu falo porque já errei, já recebi chuva de e-mails. Mas é bem interessante, é um leitor mais participativo, né? Mais operativo, mais atento e mais culto em relação ao assunto dele. Respondi a pergunta ou não? Quem fez a pergunta? Do Kim, acho que sim, né, Kim? Cadê o Kim? Sim. O Daniel Lima, do primeiro semestre aqui do Memorial, ele pergunta: como foi a experiência de mapear pessoas quando você fez o retrato falado? E aí ele faz uma segunda pergunta. Não, primeiro faz essa, porque a segunda pergunta dele é a pergunta de mais uns 38 alunos, então a gente vai por partes. Como foi a experiência do retrato falado? Bom, o primeiro retrato falado, a gente achou a história no motorista da Kombi do programa, né? O cara tinha uma história sensacional e tal, e a gente fez a história dele. Aí, para o segundo, já choveu carta. E aí só foi ficando mais fácil, porque teve época de programa receber 300 cartas por semana com histórias, né? Histórias de mulheres e tal, muitas histórias sensacionais. E tinha 2 jornalistas, acho que 2 estudantes, na época eles eram estudantes, que liam todas as cartas, separavam algumas, aí o diretor dessas algumas escolhia quais seriam filmadas. Esses 2 estagiários iam para o lugar dessa turma, né, lá Roraima, Alagoas, Rio Grande do Sul, São Paulo mesmo, ia até a casa dessa pessoa, com a equipe da Globo local, gravava a entrevista com a pessoa e com as outras pessoas que participavam da história, e isso chegava para mim. E já era o que apareceria na tela, né? Parte do programa era a própria pessoa contando a história, já era essa imagem. Aí eu via todas as entrevistas naquela história e montava a ficção, a animação, montava um roteiro com bastante ficção, um pouco de animação, um pouco de povo fala, né, de depoimentos, e aí mesclava ali. Esse roteiro era refeito muitas vezes, acho que o segredo do retrato falado era isso, né, como é o segredo do bom texto também, para a maioria pelo menos, né, tem gente que escreve bem de primeira, não é o meu caso, mas o roteiro é muito refeito, várias vezes e tal. Às vezes fazia uma pessoa só, às vezes um faz uma escaleta inicial, quer dizer, ele faz o roteiro do roteiro, e outro faz os diálogos e tal. Às vezes tinha a escaleta, o dialoguista e o finalizador, que arranjava, dava um tapa final. Cada um era feito 3, 4 vezes, e aí sim era filmado. E foi um programa de muito sucesso, né? Teve 192 retratos falados, fora filhotes, tipo essas cenas de casamento, ou Copas de Mel, não sei se vocês viram esse, que é de 2002, né? E dos 192 programas, o Ibope nunca ficou igual, tem essa glória máxima, né? Ele sempre subiu pelo menos um ponto, que é uma coisa rara no programa, né? Que mostra um sucesso espetacular. Ele começou no Zorra Total, foi bem, e aí passando no Fantástico, aí que eu entrei. Aí ele tinha 5 minutos só, era só depoimento e ficção, aí ele passou para 10, 12, e passou a ter também animação, o povo fala, programinhas internos, aí passou a ter mais umas bostas, né? Mas foi bom, foi bem divertido, só acabou por brigas internas, o diretor com o diretor de núcleo e tal, aí eles brigaram e acabou o programa. Então, aí o Daniel faz uma pergunta que então assim, ele pergunta se tem uma dificuldade de conciliar o jornalismo com a carreira de roteirista. Aí o Albert, do quadro do Memorial, também pergunta das 3 profissões que se você gosta de mais de uma, você respondeu, né? Mas também quer saber se tem alguma dificuldade, o Cleverson do Memorial, se uma linguagem atrapalha a outra, a Maiara, do primeiro Memorial, se você pensava, né, que você respondeu desde criança, e se jornalista escritor, e se
tem dificuldade de uma atrapalhar a outra. O Ricardo do Memorial também pergunta isso, se você, como você consegue conciliar as 3 carreiras. O Daniel do Segundo da Vergueira também pergunta sobre organizar as ideias para as várias áreas. E a Thalita também pergunta como você consegue conciliar essas 3 áreas. Então acho que está causando como que você trabalha então essas 3 coisas na tua cabeça? Bom, no fundo tem uma igualdade que é tudo contar histórias, né? As 3 coisas, seja escrever livro, infantil para criança. Aliás, agora eu vou fazer um livro chamado Branca de Neve, tem um Facebook da Branca de Neve, que já se viu. Vou lançar daqui a um mês, aí eu fiz um Facebook para Branca de Neve. É tudo contar história. Tem algumas regras internas, né? No jornalismo, você começa com o principal no começo, literatura é mais livre, roteiro também, mas é tudo contar historinha. E uma vez que você consegue organizar o seu cérebro para contar historinhas, porque no meu caso demorou muito, mas você acaba organizando, e tem gente que tem esse talento naturalmente e tal. Não era o meu caso, eu fui aprendendo mais na marra. Talvez só quando eu tenha escrito o primeiro livro, Xalá, eu comecei com 27 e acabei com 30, é que eu entendi, assim, tive segurança e tal. Mas tem essa igualdade, né? Tudo é contar historinha. Eu consigo organizar porque eu sou pouco jornalista, né? Se eu trabalhasse todo dia, assim, no jornal, aí eu acho que não daria. No tempo que eu trabalhei como jornalista o dia todo, por exemplo, fui assessor de imprensa do Erundina aqui, nos anos 90, do Davi Capistrano em Santos e tal. Aí eu conseguia escrever muito pouco, porque a sua energia gasta, né? Sabe, energia criativa, de força e tal. Você chega à noite e conseguir escrever, é dureza. O cara que escreve livros comigo, escreveu mais de 10, o Marcos Horácio Pimenta, ele conseguia. Era um jornalista também, ele escrevia no Quinta Roda, um jornal para caminhoneiros, e ele chegava à noite e fazia o livro Terra Papagaio, que a gente escreveu juntos, roteiro, é um cara que tem essa energia. Eu já sou mais xoxo, assim, se eu gasto a energia durante o dia, eu não consegui escrever à noite. E hoje em dia eu não trabalho assim no jornal. Tudo que eu faço em casa, né? Só serve reuniões e tal, diretor, de roteiro, aí isso acontece. Eu tento evitar ao máximo, mas isso acontece. Então, o trabalho de jornalismo era o blog do UOL, né, que eu tirei de férias, tirei esse ano de férias e acabei desistindo de vez, agora no meio. Na Folha de São Paulo, que eu escrevo uma vez por semana, que eu gasto uma manhã. Terça-feira eu começo a escrever na Carta Maior, né, no site. Também vou gastar uma manhã por semana. E o resto eu divido pelo meu gosto, assim, né? Por exemplo, semana passada eu tinha que fazer um roteiro chamado A Igreja do Diabo, uma longa-metragem que usa um conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Alguém leu aqui? Opa! 2, 3. É um conto sensacional, né? Tem na internet de graça. É um conto em que o diabo decide fazer a igreja dele. Ele percebe que por isso é que ele perde Deus, né? Ele acaba pegando só, sei lá, quando a humanidade falha, um cara falha, tal, que ele pega esse cara. Mas ele decide fazer uma igreja, ele faz uma igreja e acontecem coisas que eu não vou contar. É um conto de 5, 6 páginas, muito bacana, e que virou um roteiro de 100. Aí eu estava acabando e não fazia muito outra coisa. Agora que eu acabei, eu vou acabar amanhã, na verdade, que é quinta e sexta, aí eu já vou fazer um livro que eu estou fazendo, um livro sobre os papas e tal. Uma história bacana, né? Os papas têm histórias espetaculares e tal. Então eu fico variando assim, um pouco de acordo com o gosto, um pouco de acordo com a necessidade, né? Com a possibilidade. Mas sempre em casa, isso facilita muito, né? Se trabalhar em casa, o seu tempo é muito otimizado, desde que você seja organizado, né? Que não pare assim, aí vai ver TV um pouquinho, ou vai jogar PlayStation, isso eu faço às vezes. Confesso que às vezes... Está dando inveja neles. Mas também porque o cérebro queima, né? Você fica... Eu começo a escrever umas 7, 7 e meia. Aí às 11 horas meu cérebro para. Então, sabe, eu fico burro, às vezes.
pegar uma fila de banco, vou pegar a fila de banco, vou no supermercado fazer uma compra, porque tem que ser uma coisa meio mecânica, já não dá. Aí lá pelas 13 que o cérebro começa a engrenar de novo. Aí eu trabalho até umas 7, 8. E como eu trabalho em casa, eu aprendi, né, que o meu cérebro tem esse horário. Né, e depois ele queima de novo, só posso ficar vendo TV. Depois das 8 é o máximo que eu consigo, e sem muita legenda. Assim. Mas é assim, tem alguma diferencinha? Assim, tem, né? Tem algumas sutilezas que eu não respondi. Mas assim, você respondeu agora também o Henrique Sanches do 6º do Memorial e a Cristiane do 4º do Memorial, que eles perguntam justamente da sua rotina, né, e de onde vêm as inspirações para as suas histórias. Você está escrevendo bastante coisa relacionada à religião agora, né? Porque eu sou um ateu convicto. Que você trouxe, você trouxe um livro, não trouxe? Eu trouxe um Calendário Definitivo. Aí. Eu sou um ateu convicto. Aí quem é ateu pensa muito em religião, né? Porque para você chegar à conclusão de que não existe nada, eu sempre pensou um pouco em tudo e tal. E eu tenho uma mãe astróloga, séria assim, sabe? Que acredita em tudo e tal. Então por isso que eu acabei pensando tanto em religião, para chegar à conclusão de que, enfim, não há nada, que a vida é só isso aqui, quer dizer, só não, isso é espetacular. Mas por isso que eu penso mais em religião, assim, mas daqui a pouco eu já esqueço. Né? O próximo livro vai ser sobre os bandeirantes, depois os papas, né? Sobre o Raposo Tavares, que fez a bandeira mais espetacular de todos os tempos, né? 10.000 quilômetros, 3 anos, começou aqui em São Paulo, foi lá para o Mato Grosso, subiu e tal, acabou no Amazonas, acabou em Belém do Pará. Em 3 anos saíram 2.000 pessoas, chegaram 100. Vai ser uma epopeia, assim, já não tem nada a ver com religião. Em termos, né? Porque quem vai contar acho que é um noviço, assim. Tem uma pergunta aqui, tem uma aqui, a Thalita Cruz, do 6º da Vergueiro, pergunta o que você acha das redes sociais do jornalismo. Aí você pode aproveitar para contar um pouco do que aconteceu com o teu blog, né? Bom, blog eu tive 2, né, até hoje. Eu escrevi na Folha de São Paulo e o homem convidou para escrever sobre futebol. E aí eu tive o blog do Toreiro, que foi crescendo, começou com poucos leitores, foi crescendo bastante, até chegar a esses entre 5 e 10 mil por dia e tal. Mas é uma coisa que consome, até porque você fica muito animado, sabe? Eu era pago para escrever 2 dias por semana. Mas, pô, é bacana você escrever e ter 200 respostas, 200 comentários ali e tal, 20 te xingando e tal, né? 5 xingando sua mãe, mas é bacana, uma coisa animada. Então você acaba viciando, acaba escrevendo todo dia. Aí você gasta todas as suas manhãs. Amanhã é o período nobre para mim, né? Assim, 70% do que eu faço de manhã. E deixava isso para o blog, porque você acaba ficando animado mesmo. Bom, aí eu fui para a Copa de 2006, lá na Alemanha, e eu tinha um personagem que escrevia de vez em quando na Folha de São Paulo, que era o Lelê, meu sobrinho imaginário de 8 anos. E o UOL falou, por que você não faz um blog para o Lelê na Copa e tal? Eu falei, bacana, né? Porque conta a Copa vista por uma criança e tal. Aí eu fiz. E durante a Copa, o meu blog tinha 20 mil leitores por dia, e o do Lelê 40 mil, exatamente o dobro. Preferia ler uma criança de 8 anos que não sabe nada sobre futebol e tal. Mas, enfim, foi uma sucessão, e aí eles pediram depois da Copa para continuar com o blog. E eu fiquei com o blog para o Lelê até o finzinho de 2010. Né? Também estou de férias de lá. Porque eu queria escrever uns livros, então, sobre essa coisa de organizar tudo, às vezes não dá. Às vezes você tem que largar algumas coisas mesmo. Bom, o blog do Toreiro passou por uma outra plataforma, passou por WordPress. Ele começou a receber muito spam, do mundo inteiro, sabe? Chineses, russos, americanos, sabe? Tudo vendendo Viagra. Sempre. Eles nem se conhecem, né? Como é que vão? Ex-namorados. Mas uma centena de spams todo dia, você tem que ir lá, clicar, pagar, sabe? Aí eu desisti.
do blog do Toreiro, mas por conta disso, porque dá uma mão de obra tremenda. Eu tinha largado a Folha também, larguei tudo de jornalismo, assim, né? Porque, quero escrever livros agora. Mas pior que é um vício, né? Aí eu liguei, há uns 2 meses eu liguei para a Folha, tem espaço aí e tal? Aí eu voltei para escrever na Folha há 6 semanas, assim. E no final do ano acho que eu volto para o blog do Lelê. Sabe, é um vício o jornalismo, porque escrever todo dia, sabe? É uma ginástica, você faz a ginástica dentro do seu cérebro e fica melhor mesmo, né? Então eu voltei para essas coisas. A internet tem esse problema, né? Ela vicia, porque você tem muita resposta, muito contato, né? É uma praga. 2 perguntas aqui na mesma linha. O Eric do 2º Memorial e o Dionísio do 6º Memorial. O Eric pergunta se você já foi censurado ou teve algum texto modificado de uma maneira que te deixou muito nervoso. E o Dionísio pergunta se você tem liberdade para escrever o que quiser na Folha ou se tem restrições. E se você já escreveu falando mal do Ricardo Teixeira. Todo mundo que se preza escreveu mal sobre o Ricardo. Mas eu nem tenho muita informação política, né, como o Juca e tal. Então, nem escrevo tanto. Preciso escrever mais, mas vou me concentrar nisso. Isso aqui é uma boa dica. Eu já tentei fazer uma entrevista com o Ricardo Teixeira, no blog, sabe? Os leitores mandaram centenas de perguntas, eu organizei, mandei, falei com o assessor de imprensa da CBF, tal, mandei para ele. E é claro que ele não respondeu nenhuma, porque eram perguntas muito boas, né? De prensar contra a parede e tal. Aí não deu. Mas aí eu fiz uma aposta e os leitores responderam. Então eu fui botando uma resposta por dia, assim, dos leitores e tal. Acho 3 vídeos para cá. Foi bem divertido no blog. A primeira parte era... Censura. Se você foi censurado, com um texto seu te deixou deixando bravo. A censura tem. Quer dizer, na Folha quase não. Na Folha eu escrevo o que eu quero mesmo. Mas teve 2 vezes que deu problema. Uma que eu estava escrevendo sobre memória, comparando memória de torcedor e de eleitor. E falando isso, a memória do eleitor é um lixo. Você esquece, por exemplo, que Maluf deu um Fusca para cada cara, e tararé, e foi coisa... E já o memória do torcedor lembra de tudo, e exemplos. E era a véspera de eleição, né? A Folha estava tomando um monte de processos do Maluf já, aí o cara ligou e falou, pô, cara, dá pra você tirar o nome dele e tal, porque... Aí, tá bom, vai. Aí certos políticos deram Fuscas, só isso. E teve um que eu fiz que é... O novo presidente do Brasil Futebol Clube, quando o Fernando Henrique foi eleito, aí fiz uma carta aberta ao presidente do Brasil Futebol Clube, aí falando que ele tinha cuidado dos veteranos, das categorias de base, fazer uma divisão ali do gramado, uma reforma. Aí esse deu problema, eles tentaram me achar para conversar, não conseguiram, foi a minha sorte, e aí a matéria saiu como estava. Né? Na Folha teve só esse problema, que não é grave. Mas na Rede Globo, por exemplo, teve uma vez, quando eles fraram, a gente fez um programa de 40 minutos dentro do Fantástico, dividido em 2 partes, de 20, que era uma ficção grande com a Denise, contando a história de uma mulher naquele ano. Né? Então ela pegava dengue, sabe? Ela participava de todas as coisas importantes do Brasil, ela estava dentro. Nesse ano teve o problema da Rosiana Sarney, né? Sem o qual talvez ela fosse presidente do Brasil. Né? Que descobriram o dinheirão dela, ela já estava captando. Isso deu uma sujeira, ela teve que retirar a candidatura. E a Denise Fraga, ela teria sido a secretária, tal, que ela estava aberto o cofre, ela ligou o ventilador, o dinheiro voou pela janela e aí foi descoberta, né? A trama da Rosiana Sarney. Isso não teve nem conversa na Globo. Né? O cara falou, olha, sem chance, vamos cortar, porque não se fala mal da família Sarney na Globo. Eles são amigos da casa. Aqui não tem chance. E cortaram, pegaram um pedaço do programa, ficou meio sem lógica a ligação, porque falta um pedaço ali, falta um mês, mas não teve jeito.
Na Band News teve também. Eu era crítico de cinema e livros lá. Me convidaram para falar de futebol, aí eu falei, deixa eu falar de... Eles deixaram, mas não muito. Teve um dia que eu queria fazer uma crítica do filme pornô. Só pela gracinha, né? Fazer, porque todo mundo faz uma coisa tão intelectual, de crítica e tal. Eu falei, não, deixa eu fazer. Né? E um filme pornô, bacana, pô, filme pornô as pessoas veem também, tem que ter crítica de filme pornô. Eu pensei, a moça tá bem, tá em forma, as cenas são excelentes, tem que ter, né? Realmente é um filme que penetra fundo na psicologia do personagem, precisa. Aí, não, aí me censuraram essa vez, pô, sacanagem. Aí teve uma outra, um amigo meu, diretor da Globo, ele recebeu um fax, um e-mail da direção da Globo dizendo que era proibido se falar de filmes que não fossem da Globo, filmes dentro da Globo. Aí eu achei isso meio escandaloso e tal, falei, pô, bacana, esse, né, tremendo tema, uma censura interna, né, econômica, quer dizer, na Globo não se fala de rival, só se fala... Aí preparei o texto e tal, quando eu fui lá, não pode. Não pode, é uma folha irmã, não sei o que lá, tal. Aí eu desisti de demissão também, porque até que... Aí eu saí da Band News por conta disso. Mas tem um pouquinho, assim, né? Nesses lugares, né? Quanto maior a exposição, maior a censura, né? Então, se na Globo é maior, na Band News um pouco menos, na Folha menos, até, né? Por uma questão do projeto e tal, né? Mas tem um pouco mesmo. Não é assim livre, não, né? E principalmente nesses lugares, na Globo, por exemplo, tem esses casos, né, de não pode falar mal do Sarney, né? Deve ter outros amigos também, outros assuntos, outras empresas, Ricardo Teixeira, né, dos quais você não pode falar. Tá, você respondeu o Ricardo do Primeiro do Memorial, que estava perguntando sobre a Globo. Tem um monte aqui, deixa eu tentar manter uma lógica. Acho bom fazer uma de cada vez, porque como já passou das 7 da noite, meu cérebro já... Está queimando, O Bruno, do Segundo Memorial. O cinema nacional está em grande avanço, em técnica e qualidade. Na sua opinião, qual o caminho para ocorrer uma maior aceitação do cinema nacional do Brasil em detrimento do americano? Bom, a gente está melhorando isso, né? A técnica, os roteiros estão melhores, o som está melhor, a fotografia, a direção de arte, está tudo melhorando lentamente. Se a indústria se mantiver durante um tempão e tal, a gente provavelmente vai crescer bastante. O que eu acho que falta para o cinema brasileiro é meio que uma cara, sabe? Você não sabe qual é a cara. Você sabe a cara do cinema argentino, a cara do cinema italiano, a cara do cinema francês, a cara do cinema italiano, do alemão. Mas o brasileiro é meio que é um samba do crioulo doido, né? Você tem um filme grande, que custa uma fortuna, você tem um filme baratinho, que custa quase nada, né? Então varia muito, e eles não têm uma cara, sabe? Não tem um tema predominante. Falta uma certa alma ao cinema brasileiro, né? Sei lá, ele busca a segmentação do mercado, tira um pouco para todo lado e acaba não acertando nada. A gente não faz nenhum sucesso no exterior. E nem em festivais, né, que é uma coisa que já fez muito sucesso, né, para o cinema novo, tarará. A gente fazia muito sucesso em festivais e até conseguia algum sucesso público. Mas não consegue não, hoje em dia. Eu acho que é um pouco por isso, por essa falta de identidade, né? Mas é palpite. Voltando a falar de futebol aí, você acha que, pergunta do Rodrigo Alves do Segundo Memorial, falta um jornalista que se escreva na linha do imortal Armando Nogueira, com poesia ao invés de análise? Tem o Chico Sá, mas eu nem sou muito a favor, assim, né? O Chico Sá não é tanto, mas tem um pouco, assim. Eu talvez tenha um pouquinho. Mas acho que ninguém pode escrever como o Armando Nogueira, né? Tem uns caras que são meio inigualáveis e não se consegue imitar, sabe? Guimarães Rosa. Se você tenta imitar o Guimarães Rosa na literatura, fica horrível, né? Fica um pastiche.
Se alguém for tentar imitar o Armando Nogueira, vai ficar uma coisa melosa, horrível. Acho que não pode, não. Acho que é desses caras que só tem um. Ele fez aquilo lá, é tão diferente, tão particular, que nem dá para ter seguidor. Então acho que está faltando sim, mas acho que é para faltar. José Neto, do segundo semestre. Com o avanço da internet e de outros meios de comunicação, ele disse que o livro, entre aspas, perdeu a credibilidade. É possível hoje, com o mundo virtual, comer arroz e feijão sendo escritor? Arroz e feijão, sim. Ovo frito já é difícil. Sim. Não, acho que não dá. Com literatura, não. Eu tenho 23 livros, tirando Branca de Neve, que você faz. Eu não viveria de literatura, não dá. Né? Precisa de outras coisas. Sabe, jornalismo e cinema e TV, para conseguir. De literatura não daria, não. Mas desde sempre, né? Isso não é problema da internet. Isso é um problema histórico. Sabe? O Machado de Assis era funcionário público, Carlos Drummond de Andrade, funcionário público, né? Poucos viviam, Jorge Amado conseguia viver, porque vendeu milhões, né? Porque teve a máquina do Partido Comunista que espalhou ele pelo mundo, fora isso ele era bom mesmo, né? Então há poucos hoje que vivem, né? Alguns de literatura infantil e tal, né? Muito literatura paradidática, mas em geral não. Sei lá, eu conheço pouquíssimo, o Veríssimo vive. Não, mas o Veríssimo vive mais de jornalismo, né? Mais de escrever no Estadão e nos outros jornais, até, do que de livro. Acho que é raro, acho que não se consegue muito, não. Com pouquíssimas exceções, literatura não dá. Mas não pela internet. A internet acho que não atrapalhou tanto. Atrapalhou, sim. Hoje, livros de literatura vendem menos do que antes. Mas o que vendia antes também não dava para ver. Então sabe, não é um mercado como o do disco, que foi afetadíssimo e tal. Né? É um mercado muito menor, que foi afetado muito menos. Tá. A Márcia, do terceiro semestre, para quem quer escrever livros tipo perfil ou biografia, como é o relacionamento com a editora? Direitos autorais, como é que funciona essa... Se você tem conhecimento de como funciona essa relação... Eu até tenho um amigo que hoje está vivendo só de biografia. Bom, a biografia tem uma lei meio complicada, né? Que você tem que ter, acho que no Brasil tem que ter a petição do biografado, né? A não ser que ele esteja morto já há um tempo e tal, aí você pode fazer o que quiser. Geralmente, você tem dois caminhos. Ou você acerta antes com a editora, fala o seu projeto e tal, eles topam, e aí te dão um adiantamento e você começa a fazer, ou você faz na raça e depois apresenta. Tem os dois caminhos, né? Eu, no meu primeiro livro, que é uma falsa biografia, né? O livro chama Galantes Aventuras e Admiráveis Aventuras do Virtuoso Conselheiro Gomes Oxalás, aí ficou chamado, né? O pessoal conhece como Oxalás. Esse aí eu peguei e fiz por vontade própria, para tal concurso, mandei e deu certo. O segundo, a mesma coisa, eu fiz por vontade própria e fui mandando. Então, sabe, você faz um investimento de 3 anos e aí talvez dê certo ou não. É o caminho mais comum, sabe? Você faz e aí leva. Mas você pode também tentar essa coisa, às vezes que você tenha feito algumas coisas que te credenciem, né, a chegar na editora, aí dá para você chegar e falar, tá, eu faço, mas eu quero a certeza que vocês vão publicar, um adiantamento que varia aí de 2 a 20 mil, dependendo do projeto e tal. Mas é mais difícil, né? Você falou que foi assessor de imprensa de Erundina, despertou algumas curiosidades aqui do Ricardo VI de Santo Amaro e do professor, nosso querido professor José Amaral. Como foi, o Amaral lhe pergunta, como foi, tendo visto que você, como foi ser assessor de imprensa da Erundina, com todas as dificuldades que ela teve na sua gestão? Então, você contar um pouco como foi a sua experiência na assessoria da Erundina.
Bom, eu tive um tanto de sorte que eu fiquei na Secretaria do Bem-Estar Social, que antes do PT ganhar já era uma secretaria povoada pelo PT. Então, quer dizer, o partido sofreu um pouco para se adaptar ao poder ali, né? É o lugar onde ficam as assistentes sociais, né? A maioria já militava e tal, então não foi muito problemático. Mas era difícil você conseguir espaço, né? Principalmente quando você ligava para o programa, né? Ligava para a Bandeirantes, para o programa das 7 horas, a pauteira petistíssima e tal, né? Você tem um projeto legal, você quer falar, pô, cara, não dá, porque o Banespa está apoiando, está patrocinando, então a gente tem que ter, hoje vai ser matéria sobre o governo do Estado. Então não dá, hoje não dá. Porque tem isso, né? O patrocínio de um jornal, às vezes, não implica só no comercial, né? Indiretamente, você tem o... né? Sei lá, não sei como que é hoje, né? Não quero caluniar, mas por exemplo, se a Petrobras apoia um jornal, bom, você não vai falar mal do governo federal, porque, né, você pode perder alguns milhões ali. Se o Banespa, quando existiu o Banespa, patrocinava o seu jornal, você não vai falar mal do governo estadual, né, porque se ele sai, né, pelo contrário, você faz matérias sobre coisas que o governo estadual está fazendo e tal. Então tem muito isso, também em revistas, né? De monte tem esse suborno branco, né? Se eu dou dinheiro para você, você não vai falar mal de mim. Mais ou menos implícito isso num grande número de meios de comunicação e tal. Então isso dificultava um pouco, porque no começo o PT dedicava muito pouco dinheiro à publicidade. Aprendeu bem a missão. Hoje gasta bastante, né? Como gastaria o PSDB, o DEM. O DEM talvez não embolsasse tudo e não gastasse nada. É um partido diferente, né? Mas aprendeu bem, então isso não acontece. Mas era muito divertido, porque era muito batalha, né? Porque você tinha conseguido espaço na Globo, sair do Jornal Nacional, era emocionante, né? Eu lembro que tinha os projetos bacanas que a gente conseguiu, era uma vitória espetacular, porque você botava o governo de alguém do PT, né, da Globo. Foi divertido, foi bom, né? O mais louco período era a briga interna, né? O PT brigava muito internamente, então foi muito tumultuado por conta disso, né? O PT... Ninguém odeia mais um petista do que um outro petista de outra corrente, né? Talvez um PSDBista, mas acho que nem isso. Então tinha muita briga interna. Aí uma hora eu e outro assessor, a gente desistiu, falou, não, vamos fazer outra coisa qualquer, né? Do que ficar aqui, é muita briga e tal, e aí a gente acabou saindo. A Cristiane do Poar Memória pergunta: em uma pesquisa publicada recentemente, constatou-se que o Brasil é um dos países com menor índice de leitura. As pessoas leem menos aqui. Alguma ideia de como mudar essa realidade? Quais ações que o governo federal poderia tomar para estimular a leitura? Bom, é muito dinheiro para educação, né? Melhorar o blá 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 padrão que todo mundo sabe, mas melhorar o nível de professor, salário, sala de aula, fazer projetos específicos para leitura, né? Sabe, dar livro para a criança não tem livro. Há uns anos atrás teve um projeto, PSDB até, que era, hoje eu sou levemente petista hoje talvez, mas começou o PSDB, que foi um projeto bacana de dar livro para as crianças, né? Tem um projeto de colocar uma hora de leitura na grade do ensino municipal e estadual, que seria um projeto espetacular, sabe? Você para uma hora para ler, né? Para aprender a ler. Mas eu acho que é isso, a saída é pela educação, não tem outro caminho. Porque a família você não muda nessa questão, né? Aí já está feito. Educação, governo mesmo, tal, aí acho que é uma função. Nem acho tão bacana você falar que tudo é dever do governo. Mas essa não tem saída.
A Elisângela do Sexto, da Vergueira, pergunta se você pensa em reunir todos os seus textos de esporte num livro só. Não, eu já fiz todos não, porque tem que ter uma seleção, né? E aí você joga 90% fora. Mas de 3 em 3 anos eu fiz um livrinho. Primeiro foi Os Cabeças de Bagre Também Merecem Paraíso, textos da Folha. Depois teve Zé Cabala e Outros Filósofos do Futebol, pelo Objetivo, também. E agora saiu Crônicas Paralelas à Escola, que são textos do Jornal da Tarde, da Folha, do blog, que é o mais recente. É um livro que tem eu na capa. É a coisa mais legal que minha mãe já viu. Esse livro sim, meu filho. E esse eu vou mostrar. Mas tem esses 3 textos jornalistas. Eu procurei um deles para trazer de brinde, mas não achei, só achei o Evangelho de Barrabás. O Dionísio quer ver o seu circo pegar fogo, porque ele perguntou do Ricardo Teixeira, agora ele está perguntando se você já foi processado por algum dirigente ou jogador de futebol. Eu só tive que prestar esclarecimentos ao São Paulo Futebol Clube, porque eu falei que teve uma mamata um ano, eles pediram para eu explicar o que era uma mamata. Aí o jurídico da Folha escreveu lá o negócio e tudo bem. Mas só. Mas acho que eu fico na ficção, né? Então a ficção permite que você fale tudo, né? São personagens e tal. Ela dá uma grande liberdade para você falar. Tem cara que não entende que é ficção, né? Ficção é tudo que não é verdade, né? Tudo é o conto, é a fantasia. Por exemplo, sempre que eu boto o Zé Cabala, já fica um pouco de ficção, mesmo que baseado em coisas reais. O Chalaça, por exemplo, no meu primeiro livro, que é sobre o secretário de Dom Pedro I, é ficção, mesmo que baseado no personagem real, né? O Evangelho de Barrabás. Barrabás existiu. Aquele cara que ganhou de Jesus no Pôncio Pilatos, lembra? Ele pede para o povo escolher entre Jesus e Barrabás, e o povo escolhe a história de Barrabás. É a história da história de Barrabás, que realmente existiu, mas é uma ficção, porque é tudo inventado, claro que tem esse tom. Quer dizer, tudo não, boa parte. A Amanda Vieira, do primeiro de TPP, do Memorial, pergunta: em relação aos roteiros para cinema que você fez, qual deles foi o mais bem elaborado, na sua opinião? Essa ela deixa para passar o filme. Isso que eu pensei. De curta, o que eu mais gosto é o amor. Se bem que o mais engraçado é o alma do negócio. Votação. Vocês querem ver o amor? Tem 13 minutos. Falo, obviamente, sobre esse tema. Eu acho que é melhor, mas minha opinião não conta tanto. Ou o alma do negócio, que é sobre publicidade, 7 minutos. Qual é o nosso horário? Qual é o seu horário? Vamos passar o amor, né? Amor. Nós estamos apaixonados hoje, está friozinho. Né? De longa-metragem, O Contador de Histórias é um bom roteiro. O Pequeno Dicionário Amoroso tem uma estrutura interessante. Acho que esse Igreja do Diabo vai dar certo também. É bem diferente. Aqui, olha, eu vou deixar que a gente tinha separado algumas perguntas que são mais ou menos na mesma linha. O Kleber, no sexto semestre memorial, perguntou qual foi a maior dificuldade que você já passou durante sua carreira. E alguns alunos perguntam para você se existe alguma dica para quem está começando na profissão de jornalismo. A dica, acho que é ler bastante, né? Ler, porque você aprende muito lendo, sabe? Você aprende as estruturas narrativas, aprende truques, né? Como começar, tal. Ler os caras que você gosta mais, né? Vai ter sempre algum jornalista que você gosta mais, sei lá, Menino Carta, Clóvis Rossi, ler alguns do passado que escreveram bem, também ajuda bastante, né?
Então acho que ler é a principal coisa. E escrever bastante também, sabe? Escrever e reescrever. Você aprende muito reescrevendo. Refazendo seu texto, o professor lendo e você refaz. Acho que é a hora que você mais aprende. Né? Não tem outro jeito, né? Escrever e reescrever é a melhor coisa. E nem depois, no meu caso, por exemplo, não tem cura esse negócio de reescrever. Né? O Barrabás, por exemplo, eu escrevi umas 13 vezes. Né? É um exagero, assim, mas parece exagero, mas não é. É o que precisava para eu achar que ficou decente. Então tem que reescrever mesmo, centenas de vezes. Bom, a dificuldade acho que eu não lembro, não. Uma vez eu cobri a série C, quando ainda não tinha a série D, aí eu tive certas dificuldades gastronômicas, tive uma puxada de bola, umas coisas assim, porque eu fui para o Nordeste, e é aqueles times pequenos, mas é sensacional. Das melhores coisas que eu já fiz na verdade, mas só a dificuldade gastronômica. Acho que o ódio maior foi no Band News, quando os caras falaram, não, isso aqui não pode falar. Acho que isso é meio triste. Eu não sei se vai por agora, Alexandre, do filme? Pode fazer mais uma pergunta? É o primeiro filme, eles estão todos em seguida. O Amor é logo o primeiro. Vou fazer mais essa daqui, então. Não tem o nome aqui do aluno, mas ele perguntou se, para você, os filmes meramente comerciais do Brasil, se eles merecem respeito da crítica de cinema. Respeito eu acho que todos merecem, né? Uma crítica desrespeitosa é uma crítica boa. E se faz sucesso, alguma coisa tem também, sabe? O sucesso não é uma coisa à toa. Acho que tem que se entender o sucesso, porque todo mundo tenta o sucesso, né? Vários filmes tentam, e só alguns conseguem, né? Por que o Cacete Planeta não conseguiu exatamente até hoje, né? E por que aquele que tem a troca do sexo, Glória Pires e Tony Ramos, Se Eu Fosse Você, 1 e 2 foi tão bem. Você tem que entender isso. Então, uma crítica mais séria, né, que não diz só bacana ou ruim, tem que se esforçar para entender o sucesso também, para explicar e tal, e se achar ruim tem que pensar sobre, né, por que achar ruim e tal, e por que só ele acha ruim, tanta gente acha bom, né. Acho que tem uma certa... Piorou muito a crítica, né, porque o espaço caiu demais. De livro, então, é desonesto, porque o pessoal nem lê mais o livro, e não é exagero. Por exemplo, no Evangelho de Barrabás é uma crítica à Folha, onde o cara falava, o pai de Barrabás é tal personagem e tal, é isso que é dito no primeiro capítulo. Mas no terceiro, dos 90, você vê que o pai do Barrabás é outro cara. Quer dizer, o crítico não leu nem o terceiro, cara. Ele leu o primeiro, cara, deu uma olhada no meio e leu o final, né? Mas isso é direto, às vezes o cara é honesto e fala, não li o seu livro e tal, e aí você conta a história. Mas isso é direto, então em livro está muito pior. No cinema, pelo menos, o cara vê o filme, na questão só 2 horas, no livro você demora umas 8 horas talvez e tal. Mas tem esse problema do espaço. O espaço ficou muito menor do que era antigamente. Então a crítica é também muito menor, né? Algumas são só a estrelinha, né? Quantos o cara tem e tal, que faz muita diferença, porque dirige muito o público, né? Às vezes tem filmes medos públicos em lugares privados, ou vice-versa, que ficou um ano em cartaz porque tinha 5 estrelas. E a meu ver era um filme chatíssimo, aborrecido mesmo. Mas era francês, né? Fazer o quê? Aí já sai com 3 estrelas. Mas é muito importante e ficou assim. Agora a crítica é muito mais um polegar levantado ou um polegar abaixado. Muitos contam a história do filme, né? Porque é mais rápido você encher aquele espaço se você conta a história, em vez de você ter uma tese e tal, do que fala o filme, do que é o que